Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para o primeiro webinário da campanha do Círculo Azul do Diabetes 2024, que tem o tema bem-estar do paciente diabético, ou seja, diabetes e bem-estar. Vamos apresentar um vídeo de entrada na campanha. Em seguida, eu vou apresentar o nosso palestrante da noite. Boa noite. Vou apresentar o nosso professor doutor Wallace Rodrigues de Holanda Miranda. Vou apresentar o nosso professor doutor... Bom, desculpe a falha técnica, eu estava no celular. O professor doutor Wallace Miranda é graduado na Universidade Federal do Piauí, no curso de Medicina. Fez 2 residências médicas, uma em clínica médica e outra em endocrinologia e metabologia, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Né? Também ele fez doutoramento na área de clínica médica, ou em clínica médica, também na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O seu doutorado foi na área de diabetes, certo? E atualmente o doutor Wallace é professor da Universidade Federal do Piauí e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Piauí no biênio 2023-2024. Então, a palestra de hoje tem o tema diabetes, novas terapias e bem-estar do paciente. Olá, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a professora Salete pelo convite. Muito feliz de estar aqui discutindo um tema tão interessante. E estamos no mês do diabetes. Então, é um mês que devemos ter uma atenção especial a essa patologia. Novembro, ele é azul não só por causa do câncer da próstata, mas também por causa do diabetes. Então, temos que lembrar, reforçar sobre essa patologia. E o tema de hoje, pessoal, vai ser sobre novas terapias e o bem-estar do paciente. O diabetes, pessoal, é uma patologia que ela acomete aproximadamente 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Cerca de 1 em cada 10 adultos já possuem diabetes, já convivem com diabetes. Isso no mundo e isso também aqui no Brasil, certo? E o que chama atenção é que de 1 em cada duas pessoas ainda não sabem que tem a doença, né? No Brasil, isso está um pouquinho diferente, certo? Nós temos agora cerca de um pouco menos da metade, mas aproximadamente esse número, certo? E com relação ao pré-diabetes, que seria a intolerância à glicose, nós temos 1 a cada 9, certo? Isso, e com relação à glicemia alterada, 1 a cada 18 pode ser glicemia alterada, e de 1 a cada 6 nascidos vivos, eles conviveram com hiperglicemia na gravidez, o que dá um número muito grande, tá certo? Chega de 80%, no caso das mães, nesse caso aqui vai ser glicemia com diabetes gestacional, certo? E cerca de 1,2 crianças, adolescentes, abaixo de 20 anos, têm já o diabetes tipo 1, certo? Sendo que boa parte desses pacientes com diabetes, das pessoas que convivem com diabetes,
elas vivem em países de países do terceiro mundo. Então, 3 em cada 4. E nós temos um gasto muito grande com diabetes, que vai cerca de 966 milhões de dólares gastos anualmente com diabetes. E 6,7 milhões de mortes são atribuídas ao diabetes, ou seja, é um problema muito grande. Esse primeiro slide é para a gente exatamente ver o quão importante é a discussão dessa patologia. Aqui nós temos a proporção da população, né, 1,67 milhões de adultos com a intolerância à glicose. Nós temos o número de pacientes sem diagnóstico de diabetes, certo? Então, mostrando o tanto que é importante a gente discutir sobre a doença, mas reforçando também essa importância. E mais ainda sobre o mundo, desses 537 milhões, nós temos cerca aqui da nossa realidade, na América do Sul, cerca de 32 milhões de pessoas com diabetes, sendo que a metade exatamente aqui no Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes aqui no Brasil. E esse slide, ele mostra o tanto que nós temos aqui, pessoal, na perspectiva da projeção de aumento do diabetes. Aqui nós temos no ano de 2021, que seria o menor de cada um desses gráficos, certo? E aí nós temos no ano 2030 a previsão e a previsão 2045. Essas setas demonstram esse aumento que a gente espera encontrar nesses anos, tá certo? Até o 2045. Então, a gente espera encontrar um aumento de 50% isso aqui na América do Sul. Então, passar de 32 milhões para 49 milhões. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma realidade parecida com o que a gente observou nesse estudo, nessa avaliação do IDF. O IDF faz essa avaliação praticamente anualmente, né? O último fez em 2021, então a gente já está com alguns anos, 3 anos, sem um novo Atlas do IDF. E os estudos aqui brasileiros são estudos antigos. Mas nesses estudos brasileiros, a gente consegue observar que tem regiões com a prevalência muito maior quando comparada com outras regiões. Inclusive, um estudo que é muito bem falado são lá de São Paulo, de Ribeirão Preto, certo? Que tem 12,1% de prevalência, isso no ano 2003, certo? Ou seja, há mais ou menos 20 anos atrás. Provavelmente essa prevalência lá em Ribeirão Preto já aumentou bastante na região de Ribeirão Preto. Na região de São Carlos era um pouco maior, 3,5%. Aqui para o Nordeste, Fortaleza, a prevalência era cerca de 6,5%, certo? Então, isso aqui de estudos nacionais, estudos brasileiros. Aqui em Teresina tem um estudo muito antigo, mais de 20 anos, certo? Mas vem dessa época, um pouco antes de Ribeirão Preto, com a prevalência em torno de uns 6%, mais ou menos. Ou seja, um pouco menos que a cidade de Fortaleza. Isso para a gente ter uma ideia da nossa realidade. É muito próximo do que é encontrado com relação a IDFs. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem essa avaliação, esse estudo de prevalência de maneira tão efetiva como tem no IDF. Aqui existe o Vigitel, que também tem alguns anos que não é feito o Vigitel, a gente vai citar um pouco sobre o Vigitel. O Vigitel é um inquérito por telefone, certo? Para saber exatamente com relação a doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, hábitos de atividade física, hábitos alimentares. Isso era feito a cada 2 anos, mas já está com uns 3 anos também, mais ou menos, que não é feito. Mais uma vez, estudos aqui brasileiros, mostrando exatamente, na época, 50% dos indivíduos não sabiam que tinham um diagnóstico de diabetes, e pré-diabetes, ele tem uma prevalência, né, esse pré-diabetes, de 20% a 59%, a depender do estudo, do critério utilizado, né, dessas pessoas que tinham diabetes, a gente tem um número maior de pessoas com pré-diabetes. Então, e a gente observa que isso aumenta com a idade. Então, tem um aumento com a idade, tá certo? Tanto que quando chega mais ou menos próximo lá aos 65 anos, essa prevalência de diabetes, ela vai próxima mais ou menos de uns
ela é uns 25%, 30% de prevalência de diabetes, tá certo? E de acordo com o Vigitel, o último também em 2021, foi avaliado o diabetes mellitus em adultos, de acordo com o sexo, nas capitais dos estados brasileiros. Então, não é um estudo que é feito em todas as cidades, né? É um estudo que é feito nas capitais. E a gente vem observando nas últimas décadas, nos últimos anos, um aumento dessa prevalência de diabetes, certo? Tanto em homens como em mulheres. E aqui chama atenção que as mulheres têm uma prevalência maior do que os homens. Aí fica a dúvida, né? Porque o Vigitel é um estudo por telefone. Então, ele liga para a pessoa e pergunta: será que a gente não tem um diagnóstico aqui de uma prevalência maior nas mulheres, pelo fato das mulheres buscarem mais auxílio médico, as mulheres se preocuparem mais? As mulheres, elas já fazem uma rotina de um acompanhamento anual, por exemplo, com o ginecologista, com o médico generalista, e aí acaba solicitando um exame de glicemia? Talvez, talvez. Mas aqui comprovando que nesse estudo avaliou e realmente as mulheres elas têm mais do que o homem prevalência de diabetes. E chama atenção com relação à idade novamente, certo? Que à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando essa prevalência de diabetes, após 60, 65 anos, essa prevalência aumenta muito, então vai lá para 25%, perto de 30%. E o detalhe do diabetes, ele é mais prevalente em pessoas que têm uma menor escolaridade, certo? Então, o percentual de diabetes, a prevalência de diabetes, é maior em quem tem uma menor escolaridade, quem tem menos tempo de estudo. E com relação ao diabetes tipo 1, a gente havia comentado que no mundo tem mais de 1 milhão. No Brasil, nós temos cerca de 100 mil pessoas entre 0 e 9 anos convivendo com diabetes tipo 1, certo? Então, é um número bem expressivo. Também a gente fica atrás dos Estados Unidos e da Índia. Lembrar que a população da Índia é mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, mais de 5 vezes maior do que a população do Brasil. Lembrar que a população dos Estados Unidos é mais ou menos um pouco mais que o dobro da população do Brasil, tá certo? O Brasil, ele está com um número bem expressivo. China, população bem maior que o Brasil, só que tem menos pessoas lá convivendo com diabetes tipo 1. Então, algo tem aqui no Brasil para a gente ter uma prevalência maior de diabetes tipo 1. E lembrando também que o diagnóstico de diabetes tipo 1, ele é mais assertivo do que em relação ao início do diabetes tipo 2, né? Então, o diabetes tipo 1, geralmente, o paciente ele se lembra quando ele começou a ter o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, a gente viu ali que a gente chega a ter, às vezes, a metade das pessoas com diabetes sem saber que tem, ou então até com pré-diabetes também sem saber que tem, certo? E os principais fatores de risco chamam muita atenção para o excesso de peso e a baixa atividade física, ou seja, o sedentarismo, aquele hábito de ficar inativo, certo? Outros fatores associados: dieta pobre em grãos integrais, pobres em castanhas, rica em carne processada, pobre em frutas, rica em carne vermelha, tabagismo e rica em bebidas açucaradas. Então, são os fatores de risco com relação ao paciente com diabetes, sendo que chama mais atenção mesmo o excesso de peso e a falta de atividade física. E aqui, puxando agora para a história do tratamento, pois vamos falar um pouco sobre as novas terapias e com relação ao bem-estar do paciente, comentar um pouquinho com relação a essa história do tratamento de diabetes. Isso daqui foi lá no início, quando descobriram a molécula da insulina. Isso foi uma mudança no paradigma. Por isso, o Bent, que foi o pesquisador que descobriu a molécula, que isolou a molécula da insulina, ele ganhou o prêmio Nobel. Isso ele descobriu lá em 1921. E aí, antigamente, quem tinha diabetes tipo 1, ele era um diagnóstico de diabetes e a pessoa já era sentenciado, digamos assim, à morte, né? Porque não tinha um tratamento efetivo. As pessoas ficavam isoladas em hospitais e, infelizmente, a pessoa ia em coma e acabava falecendo depois de algumas semanas, alguns ficavam alguns meses, mas, infelizmente, era uma coisa bem dramática. Dom Pedro II, ele tinha diabetes. Só que Dom Pedro II tinha diabetes tipo 2.
Dom Pedro II, ele morreu aos 66 anos, certo? E Dom Pedro II, bem culto, com posses, com acesso a todos os médicos do mundo, e ele sofria bastante com a neuropatia diabética. Neuropatia diabética, inclusive o médico que o acompanhava era o nome dele Charcot, exatamente o mesmo nome da artropatia de Charcot, que é a artropatia que acontece no paciente com diabetes. Então, Dom Pedro II, ele sofria muito com essa neuropatia. Dizem até que Dom Pedro II, ele tinha um hábito de ficar mais recluso, né, de evitar as festas, evitar excesso de bebida, era totalmente diferente do Dom Pedro I, exatamente por causa do diabetes. Porque se ele se descontrolava um pouco na parte da alimentação, acabava sentindo um pouco mais dor por causa da neuropatia diabética. Então, isso contribuiu até para o estilo de vida do Dom Pedro II. Imagina numa época em que não tinha tratamento nenhum, né, para diabetes. E aqui, nesse marco, nessa evolução da história do nosso tratamento do diabetes, nós temos 1921, quando Bentin e Best, eles identificaram e isolaram a insulina, certo? E a primeira criança que eles injetaram é o Thomson, Leonard Thomson, em 1922. Passou dessa criança aí que a gente observa que é bem sofrido de ver essa foto, né? E conseguiu viver vários anos, certo? E a evolução após a insulina foi exatamente tentar isolar, tentar fazer uma insulina que provocasse menos efeitos colaterais, menos reações. Antigamente era insulina de porco, insulina de boi, que era isolada. E só em 1982 foi isolada a primeira insulina humana, certo? A primeira insulina humana feita em laboratório, certo? Então, isso foi em 1982, um passado não tão distante, bem recente. E aí, em 1985, nós tivemos as canetas para aplicação, então foi evoluindo, até que agora nós temos em 2023 bombas inteligentes de insulina, que ajuda muito nesse bem-estar do tratamento do paciente. E também nós temos uma versão semanal da insulina. Imagina só aplicar insulina uma vez por semana. Uma vez por semana. Então, evoluiu bastante esse tratamento com insulina desse último século. Então, nós estamos mais ou menos 100 anos da descoberta da insulina. Aqui, novamente, seria um quadro histórico, onde a gente acrescenta, além da insulina, as outras terapias do diabetes. A metformina, a metformina e a sulfonilureia, né? Elas foram descobertas na década de 50, certo? E é complicado a gente saber que hoje, no nosso SUS mesmo, no posto de saúde, nós temos o mesmo tratamento lá da década de 50, ou seja, 70 anos atrás. Sendo que tem muito mais medicações mais novas, certo? Medicações que a gente pode lançar mão do nosso arsenal terapêutico. A gente vai comentar um pouco dessas novidades. Quando a gente fala de tratamento de diabetes, é sempre bom lembrar das metas de tratamento, certo? E desse meta de tratamento, nós podemos citar a meta da hemoglobina glicada. O ideal é que fique abaixo de 7 a glicada. Glicemia de jejum indo até ali 130, o ideal é mais próximo de 100, 110. Glicemia 2 horas após a alimentação, até 180, o ideal é que fique ali 160, 140. Ao deitar, entre 90 e 150. E nós temos a introdução nas últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, nesse valor entre 70 e 180, né, que é o valor alvo, mais 70% do tempo. A gente vai ver direitinho o que é esse time range, que é o T. Esse time range é nos aparelhos de monitoração contínua da glicemia, nos aparelhos de monitoração contínua de glicemia, que a gente tem mais 70% do tempo dentro do controle. Sendo que tem que ter também um tempo menor de hipoglicemia, menos 4%, e de hipoglicemia grave, menos de 1%, certo? Quando a gente vai para idoso saudável, idoso comprometido, idoso muito comprometido, criança, adolescente, pode mudar um pouco, certo? O que chama atenção, e também pensando nesse bem-estar, que é o tema do nosso bate-papo aqui, é que a gente tem que pesar muito o que é que vale a pena fazer nessas situações, porque às vezes a gente quer fazer um tratamento, deixar o valor mais controlado, só que a gente acaba levando muito a hipoglicemia.
E nessa situação de hipoglicemia, tem o risco desse idoso cair, fraturar um fêmur. Então, a gente deve evitar também essas hipoglicemias no nosso paciente idoso, tá certo? Então, as metas para o paciente idoso, a gente vai avaliar se é um idoso saudável, se é um idoso mais funcional, ou se ele é mais comprometido, ou se ele é muito comprometido. Aí a gente libera um pouquinho dessas metas. Com relação à criança e adolescente, bem parecido com os pacientes adultos, certo? Bem parecido mesmo. Então, a gente tenta deixar essa glicada abaixo de 7. E falando, pessoal, do time in range, que é o TIR, né? O time in range, quando a gente tem um time in range, aquele que a gente deseja, que é de 70%, certo? Mais de 70% dentro do alvo, o tempo no alvo, certo? Nós temos um controle maior da glicemia. E nesse controle da glicada. E nesse controle maior, nós temos os valores que se aproximam ao normal, certo? Então, o ideal é que o paciente ele fique com mais de 70%, né, dentro daqueles parâmetros que a gente colocou lá de 70 até 180, certo? Não fugir muito, procurar não fugir muito disso. E as ferramentas digitais em diabetes, que é quem tem de novidade com relação a isso. Então, isso que eu estou comentando, que é a monitorização contínua de glicose. Essa monitorização contínua de glicose é um dispositivo, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas é um dispositivo que ele fica intradérmico. É aplicado, ele fica intradérmico, e aí é avaliado o valor da concentração da glicose, certo? Atualmente, consegue se avaliar de minuto a minuto. De minuto a minuto. Então, auxilia bastante no tratamento do diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2. Certo? Seja tipo 1, seja tipo 2. Então, é útil em todo tipo de diabetes, paciente gestante. É muito bom essa monitorização contínua. A gente tem um controle melhor da alimentação, tem um controle melhor dessa glicemia, certo? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa monitorização contínua. Telemedicina. Coloquei aqui telemedicina como uma ferramenta digital no paciente com diabetes, pois a telemedicina a gente consegue dar orientação ao paciente, né? Então, o paciente, ele tem já acompanha o paciente que tem diabetes. E se ele tiver com algum problema, uma glicemia um pouco mais alta, ele pode, através da telemedicina, receber as orientações. Então, já facilita bastante, já facilita fazer o tratamento desse paciente, principalmente quando a gente pensa em locais mais distantes, mais longínquos, né? Então, o paciente já tem seu médico, já é fidelizado com o seu médico, ele não mora na mesma cidade que o médico, então ele pode utilizar essa telemedicina para entrar em contato com o seu médico. Esse Retina Risk app é um aplicativo que existe que fotografa a retina, e nisso de fotografar a retina, ele vai estimar o risco do paciente diabético de ter uma retinopatia. Então, a pessoa, através do seu smartphone, ela tira uma foto da retina, avalia a retina. Então, é algo que pode ser utilizado, já existe esse aplicativo. Isso não substitui, obviamente, a consulta com o oftalmologista, ele vai avaliar melhor, mas serve para o paciente ficar atento para a sua retina, o paciente buscar esse auxílio. Terapias digitais, quando eu coloquei terapias digitais, também, principalmente baseado em aplicativo, né? Que você tira uma foto do alimento, aí nessa foto do seu alimento, você tem mais ou menos ideia de quantas calorias tem, de quanto carboidrato tem. Essa terapia digital, um aplicativo para avaliar a contagem de carboidrato, você coloca o que está comendo no aplicativo, ele vai falar quantas quantidades de carboidrato, se calcula a quantidade de insulina que vai aplicar de acordo com a quantidade de carboidrato, com a contagem de carboidrato. Então, a gente tem que aproveitar essas novas terapias, né, para um bem-estar melhor ao paciente, bem-estar maior ao paciente. Então, a gente tem que utilizar tudo que está ao nosso alcance, certo, com a tecnologia, para auxiliar nosso paciente. Então, falando um pouco mais com relação à monitorização contínua de glicose. Nós temos aprovado no Brasil, que é o Freestyle Libre. Foi aprovado agora esse Freestyle Libre 2, tá certo? A pessoa tem acesso total aqui pelo próprio celular, somente pelo celular. Então, existe o sensor e o leitor. O sensor, ele fica na pele, intradérmico, né, aplicado na região posterior do braço, e
é aplicado um sensor intradérmico. Então, esse daqui que está ao lado do celular é um adesivo, um suportezinho que fica adesivado na pele do paciente, tá certo? E aí fica preso esse sensor. Com o leitor é feito pelo celular. Então, no celular, a gente tem exatamente o valor da glicemia em tempo real. Eu já utilizei, pessoal, é muito legal. Você se alimenta e você vai acompanhando. Você faz uma atividade física, você acompanha. Então, é bem legal mesmo esse dispositivo. A diferença do Libre 1 para o Libre 2 mudou agora, tem alguma diferença? O Libre 1 era 14 dias que ficava o sensor. O Libre 2 fica 15 dias. Você, aumentou só um dia, mas aumentou, isso é muito importante. Quando você vai ver no ano todo, tem um ganho bom com relação a dias, a pessoa economiza mais. E o detalhe, a pessoa não precisa usar o tempo todo, né? Então, a pessoa pode utilizar um aparelho desse, um dispositivo livre, para dar uma folga, por exemplo, nas furadas para aferição da glicemia. Então, a pessoa está realmente se furando muito, um paciente diabetes 1 necessita, então utiliza um livre, já ajuda bastante, certo? O paciente com diabetes tipo 2 pode usar de maneira intermitente também. Então, é importante a gente reforçar o paciente que tem essa possibilidade. É importante a gente oferecer essa oportunidade. O valor dele custa em torno de uns R$ 250. E aqui nessa monitorização, a gente tem, pelo próprio celular, certo? Aqui do lado, o tempo no alvo, né? O time range. Esse time range aqui, a gente sabe o que está acima, o que está no alvo, o que está abaixo. Que seria exatamente aqueles valores que a gente estava comentando, né? Abaixo de 70, geralmente deixa entre 70 e 180, certo? Então, quando está acima de 180, fica acima do alvo, certo? Entre 70 e 180, dentro do alvo. Aqui está em milimol, né? Que é americano. E abaixo de 70 está abaixo do alvo. E abaixo de 54 miligramas por decilitro seria uma hipoglicemia mais grave, que ele registra também, tá certo? Então, isso já tem no celular, a pessoa tem disponível esse percentual do tempo que está fora do alvo, está fora do controle, tá certo? Então, é algo que a gente que auxilia muito o paciente ir acompanhando, dia após dia. Aqui é o jeito que fica no celular. Você pode até mudar esse alvo, tá certo? Você pode até mudar um pouco esse alvo. Pode mudar, às vezes, 70, você quer deixar um pouco mais, no limite um pouco menor, então você pode deixar entre 100 e 140, por exemplo, certo? Aí o celular ele vai dar todos os parâmetros, tudo direitinho. E aqui é um relatório um pouco mais detalhado que ele vai dar. Além de falar o período que tá dentro do alvo, tá certo? Ele dá as informações como uma curva de tendência, para a pessoa saber qual o período, qual o horário do dia que está ficando acima, nesse gráfico aqui de baixo, nesse gráfico mais embaixo, tá certo? E a pessoa pode ir colocando, cada momento, o que está se alimentando, a hora que aplicou o remédio, qual foi o tipo de remédio aplicado, na hora da alimentação, o que é que a pessoa comeu. Então, tudo isso daí fica registrado. E um detalhe muito importante, pessoal, isso daí vai automaticamente para o médico. Então, esse relatório chega para o médico, e o médico tem acesso exatamente ao que está acontecendo com o paciente. Então, é uma coisa que vai automático. O paciente, ele na hora que ele coloca o dispositivo, o Libre, no próprio aplicativo, ele cadastra o médico. Então, o médico, na hora que ele quiser ver como está o paciente, ele entra no sistema dele e analisa como é que está o sistema, certo? Então, aí tem toda essa avaliação. E aqui, exemplificando como temos exemplo diferente com relação ao time range, o tempo no alvo. Aquele paciente que está 0% tempo no alvo, paciente que está metade, paciente que está 100%. Esse gráfico de tendência ele é muito importante para a gente avaliar qual o horário. Imagina só se a gente observa assim, não, esse paciente só à noite está ficando acima. Esse caso aqui do meio, que depois da tarde está ficando acima. Então, a gente tem que pensar que o que a gente pode fazer para ajustar. Será que a insulina está tendo a ação dela no tempo adequado? Será que não precisa aumentar a dose da insulina? Será que não precisa mudar o horário da insulina mais longa? Será que não está precisando a gente acrescentar uma insulina, um análogo mais rápido nesse momento que está elevado? Será que não tem que avaliar essa dieta do paciente? Será que ele não
não está tendo algum distúrbio alimentar também, está aumentando muito à noite, então serve muito. Na hora que a gente olha, a gente já observa como é que está o paciente. Então, esse positivo ele auxilia bastante. E além dessa curva, a gente tem essa seta de tendência. O que seria essa seta de tendência? Essa seta de tendência é exatamente a setinha que está do lado, certo? Do lado direito, do lado superior direito. Nós temos, ela pode estar um pouco inclinado, pode estar totalmente inclinado, pode estar neutro, pode estar um pouco para baixo ou pode estar totalmente para baixo, certo? Então, isso vai indicar muito para a gente. Além de saber o valor da glicemia no momento, a gente sabe também se a tendência dessa glicemia é subir, permanecer estável ou cair. Se você tiver um paciente que ele está lá com a glicemia de 50, por exemplo, e a seta estiver toda para baixo, isso é um sinal de alerta. E ele avisa, né? Ele avisa para o celular, avisa sim. Então, a pessoa tem que comer alguma coisa, tem que se alimentar, tem que reanalisar, tá certo? Então, aqui nós temos isso com relação a essa tendência. Se é totalmente para cima, quer dizer que está aumentando mais de 2 miligramas decilitro por minuto, tá certo? Se estiver um pouco inclinada, a glicose está subindo de 1 a 2 miligramas por minuto. Se está na seta do lado, a glicose está se modificando lentamente, então menos de 1 miligrama por decilitro por minuto. Se estiver um pouco para baixo, ela está caindo entre 1 e 2 miligramas por minuto. E se estiver totalmente para baixo, ela está caindo mais de 2 miligramas decilitro por minuto, tá certo? Então, isso é o que indica a nossa seta de tendência. É importante avaliar isso, tá certo? Para a gente saber como é que está ficando o nosso paciente. E falando um pouquinho de bomba de insulina, né? Bomba de insulina que é um dispositivo que é utilizado, muito bom também. A gente tem que orientar o paciente dessa possibilidade, tá certo? Com relação à glicemia, essa possibilidade de tratamento. E essa bomba de insulina, a gente tem uma grande vantagem hoje em dia. Essa bomba de insulina, ela se comunica com o sensor de glicemia. Então, automaticamente, ela mesma faz o controle, certo? Ela mesmo faz o controle, ela conversa o sensor com a bomba de insulina. Então, quando isso começa a subir muito, a própria bomba de insulina ela faz a correção. Então, existem os bolos, né, de insulina, que pode ser feito, mas ela faz automaticamente. Você deixa já no dispositivo. Se a glicemia passar de tanto, pode ser feito controle. Então, fica medindo de minuto a minuto e se comunicando automaticamente com a bomba de insulina. Então, é o que a gente tem de mais parecido com o pâncreas, certo? Seria como fosse um pâncreas mais ou menos artificial, em que a gente tem esse controle, tá certo? Esse controle direto da glicemia com o que é injetado de insulina. E é importante porque 1 a cada 3 pessoas tem episódio de glicose elevada que não são seguidos por um bolo de correção. Sendo que esse bolo, às vezes, são calculados de maneira incorretamente. Então, ele acaba calculando automaticamente, tá certo? E pela contagem de carboidrato, as pessoas com diabetes tipo 1, elas consideram um pouco mais complexo, mais difícil. É realmente algo que a pessoa tem que ficar atento o tempo todo, não é tão simples assim. Não dispensa a contagem de carboidrato de maneira alguma, mas se colocando os parâmetros na bomba já facilita muito, muito mesmo, esse controle da glicemia, certo? E às vezes a pessoa não conta corretamente. Então, o fato do sensor se comunicar com a bomba e a bomba já fazer a liberação, já auxilia muito. E a bomba também, ela tem um dispositivo em que ela automaticamente ela deixa de injetar insulina se tiver uma hipoglicemia. Então, ela não auxilia apenas quando está alto, injetando um pouco mais de insulina. Se começar a cair, ela impede a absorção, impede a liberação. E um detalhe, ela manda uma mensagem avisando, ela começa a avisar, tá com hipoglicemia, ou tá com hiperglicemia. Com relação a esse aviso, né, esse sensor que a gente tem, essa possibilidade que a gente tem desse aviso, a gente tem até uma situação do caso do Enem, né, que uma pessoa foi tirada da sala porque estava com um sensor começou a apitar, né, começou a apitar, então aí a pessoa teve que ser retirada da sala. Deve dar um processo grande, porque hoje em dia a gente tem um dispositivo desse, que é um dispositivo bom, que ele auxilia nisso daí,
E aí teve esse problema, né? Esse problema que a pessoa foi retirada da sala porque estava com o dispositivo informando que estava com hipoglicemia. Então, absurdo, né? Isso daí. E nessa tecnologia da bomba, nós temos aqui essa também aqui do sensor, e ela pode ser configurada. A pessoa configura para deixar um alvo, certo? A pessoa deixa um alvo com relação ao alvo glicêmico, e se sobe muito dessa glicemia, aí ele libera o bolus, tá certo? Então aqui fica se comunicando a cada 5 minutos, faz correção automática a cada 5 minutos, tá certo? Então é bem interessante e é bem útil isso daqui. Então, aqui é o formato da bomba de insulina. Então, nós temos a bomba de insulina e nós temos também aqui o sensor que vem junto com essa bomba de insulina, tá certo? Então, a cada 5 minutos, informa a bomba e a bomba, ela ajusta isso a cada 5 minutos. Os pacientes que utilizam adoram, mas é aquela coisa, o paciente tem que saber mexer, tem que saber ajustar isso daí, o médico tem que ficar acompanhando, orientando também, tá certo? E falando também de novas terapias, pensando aqui também no diabetes tipo 1, nós temos o teplizumab. Teplizumab, ele foi aprovado recentemente para o diabetes tipo 1. Então, isso que a gente tem de mais moderno. E tem também com relação à célula-tronco, né? Transplante de autólogo de medula óssea, que seria, também faz parte dessa terapia celular para diabetes. Então, com relação ao teplizumab. Teplizumab foi um anticorpo monoclonal, né? Que ele impede essa cadeia inflamatória no paciente com diabetes tipo 1. Então, aqui é a fisiopatologia normal do paciente com diabetes tipo 1, certo? Então, tem fatores perinatais, tem fatores ambientais, né, infecção viral, leite de vaca, alimentação, certo? E fatores perinatais com relação ao peso do nascimento, peso da mãe, pré-eclâmpsia, tudo isso aí pode influenciar. Tem um fator genético, HLA, com relação ao diabetes tipo 1, e acaba desenvolvendo, de acordo com esse gatilho, uma resposta imune contra a célula beta, certo? E essa resposta imune contra a célula beta é através das células T CD8, né? Então, elas fazem essa resposta celular. Existe a resposta imunológica e existe a resposta celular. E essa resposta celular que vai destruir a célula beta. Então, o teplizumab, ele vai atuar exatamente nesse ponto, evitando essa resposta inflamatória. Então, nós temos aqui nesse outro gráfico, mostrando o mecanismo de ação do teplizumab, tá certo? Então, ele impede essa ação, essa resposta celular, preservando a célula beta. Então, é o seguinte, será que isso daqui seria, pessoal, a cura para o diabetes? Será que essa terapia nova seria a saída para o diabetes? Pois é, aí onde está o detalhe, né? A gente não tem, a gente ainda não pode falar isso, não pode falar em cura para diabetes, certo? Porque a gente, em quem que a gente vai fazer esse screen? Quem que a gente vai fazer essa investigação? A gente vai fazer a investigação em pessoas que têm parentes com diabetes, parentes de primeiro grau, que tem diabetes tipo 1, é importante fazer uma investigação, ver os anticorpos. O ideal desse teplizumab é que ele seja aplicado, administrado naquela pessoa com diabetes autoimune, mas que ainda não desenvolveu ainda um diabetes clínico também, ou talvez um diabetes clínico na fase inicial, sem cetoacidose diabética, porque a gente sabe que quando chega no diabetes clínico, principalmente com cetoacidose, já tem uma falência mais de 90% das células beta, então teria que ser antes disso. O grande ponto do diabetes tipo 1 é você conseguir diagnosticar, conseguir pegar esse pré-diabetes, esse momento antes do diabetes clínico, e conseguir agir nesse momento. Então, é o grande desafio. Então, dosar anticorpos de parente de primeiro grau em quem tem diabetes tipo 1,
avaliar a glicemia. Se você tem um paciente que está sempre com aquela glicemia um pouco alterada, 100, 101, 102, avaliar criança, né? Criança, adolescente, se tem anticorpo positivo, então tem que ficar atento para isso, certo? Cuidado também, porque você pode estar diante de um caso de MOD, então pode ser que não seja diabetes tipo 1, pode ser que seja um caso de MOD, certo? Então, tem que ficar atento com isso. E pergunto, quanto vocês acham que custa uma medicação dessa que vai prevenir diabetes tipo 1? Vocês viram lá no início que eu comentei com relação ao gasto de bilhões de dólares por causa do diabetes, né? Por causa das complicações do diabetes. Imagina o custo de uma UTI de um paciente que tem um infarto, que tem um AVC. Imagina o custo para a sociedade de um paciente que seja economicamente ativo, que ele vai estar utilizando uma máquina de diálise, falência renal, então sem trabalhar e além disso com insuficiência renal. Imagina o custo que seria também para a sociedade do paciente que ele teve uma amputação não traumática. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. O teplizumab, o tratamento todo dele, está custando cerca de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. É o tratamento todo do teplizumab. Mais ou menos esse R$ 1 milhão. Que seria, o valor dele em dólar seria um pouco menos de 200 milhões de dólares, tá certo? Então, quando a gente vai para o real, cerca de, aliás, 200 mil dólares, né? 190 e pouco mil dólares. Quando é para reais, dá um pouco mais de 1 milhão de reais. Então, esse é o valor do tratamento. O tratamento é feito durante 2 semanas, certo? E nos estudos que eu vou citar aqui, esse estudo aqui é importante com relação ao teplizumab e a função da célula beta, tá certo? A gente observa que com o teplizumab, isso foi um estudo bem importante, ele avaliou que teve uma preservação, certo? Uma preservação, quando começou a utilizar o teplizumab, uma preservação de mais célula beta, por causa do peptídeo C, que foi avaliado através do peptídeo C. Então, é muito útil a medicação, a gente tem que pesar o custo-benefício, mas já pense também em todo esse custo para a sociedade, né? Aqui, continuando falando dessas novas terapias, falando aqui o novo guideline, o guideline da SBD, todo o material dessa aula que eu estou utilizando, pessoal, é da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, ou do IDF, certo? Dos dois. Aqui é o guideline da SBD, trouxe atualizado esse ano, e trouxe para chamar a atenção para um detalhe aqui em toda essa abordagem inicial. Qual o detalhe? O tratamento hoje, ele está muito bem individualizado. Se o paciente é um paciente de alto risco, muito alto risco para doença cardiovascular, certo? Se o paciente tem insuficiência cardíaca, se esse paciente tem um comprometimento renal, tudo isso é muito importante, tá certo? Para a gente avaliar qual o tratamento que a gente vai utilizar, mas principalmente o risco cardiovascular. Que a gente pode utilizar o inibidor do SGLT2, pode utilizar o análogo do GLP-1, tá certo? E se o paciente for obeso, aí tem uma indicação fortíssima da utilização do análogo do GLP-1 ou do coagonista receptor de GIP GLP-1, certo? Que, né, são os incretin-miméticos. No caso, o GIP e GLP-1 são do incretin-mimético. Agem em 2 vias. A gente tem que sempre considerar eles primeiro por causa da perda de peso, certo? Então, se o paciente tem obesidade, tem que pensar também na perda de peso, ou seja, o tratamento, pensando no bem-estar do paciente, tem que pensar no paciente como um todo, certo? Então, chame atenção para esses detalhes. E quando a gente fala dessas novas terapias, além dos que já conhece, que é a semaglutida, liraglutida, tirzepatide, que já chegam no mercado brasileiro, nós temos outros. Nós temos o retratutide, que está aqui ainda como esse terceiro de baixo para cima, né? Tem o cagrilintide, que também já está sendo estudado, que é lá na amilina. Então, a gente tem outras medicações, várias medicações em estudos para tratar o diabetes tipo 2, tá certo? Então, várias medicações que estão sendo estudadas, estão sendo avaliadas. Que elas promovem perda de peso, promovem
melhora de estatose hepática, fibrose hepática, insuficiência cardíaca, melhora na parte renal também. Então, tudo isso daí influencia bastante. O tratamento com essas medicações ainda está um pouco mais cara, tá certo? Só que o detalhe é que eu sempre comento sobre isso, né? O pessoal fica assustado quando observa o preço. Eu falo, a tendência com relação ao preço ao longo do tempo vai ser sempre melhorar com relação a esse tratamento do diabetes. É o que a gente vem observando durante todos os anos. Porque sempre está vindo concorrente novo, mais gente utilizando, então a demanda maior por esses medicamentos. A tendência é que, com o tempo, quebra de patente também. Vou citar um exemplo para vocês do primeiro inibidor do DPP-4. Ele veio para o Brasil, na época, mais de 10 anos atrás, por R$300. R$300 há 10 anos atrás. R$300 de hoje. Imagina como era R$300 valoroso, como era caro há 10 anos atrás. E hoje em dia nós temos inibidor DPP-4 por cerca de R$60, R$70. Hoje. Então, era bem mais caro antes, hoje está bem mais barato. Então, a tendência é de baratear. E falando especificamente com relação aos duocritinib, são os mais novos, eles não estão ainda no Brasil, tá certo? São os análogos de GLP-1 e do receptor do GIP. Então, que é exatamente a tisipatida, que é o Mounjaro, que é o mais novo que vai chegar. Ação do GLP-1 e do GIP. O GLP-1 diminui o apetite, reduz a ingesta, a fome, né? Tem esse efeito colateral de aumentar a náusea, e o GIP também reduz o apetite, a ingesta, só que ele reduz a náusea. Então, o análogo, esse do incretin tem menos efeito colateral, porque ele está juntando esse efeito do GIP. No trato gastrointestinal, no pâncreas, aumenta a secreção de insulina, diminui o glucagon. Esse daqui aumenta a secreção de insulina, aumenta o glucagon. Então, é um efeito um pouco adverso com relação ao GLP-1. Esvaziamento gástrico, ele reduz o esvaziamento gástrico. Lá no tecido adiposo, aumenta a lipólise, certo? Aumenta a lipólise e aumenta a capacidade de armazenar os lipídios, certo? No osso, diminui a reabsorção óssea, tem cardioproteção, ação no rim também. E aí, quando a gente vê a junção dos dois, tem benefício no sistema nervoso central, tecido adiposo. Aqui no tecido adiposo é bem interessante que tem uma modificação do padrão do tecido adiposo, do visceral para o subcutâneo, certo? É como se essa medicação, ela retirasse, observe bem, como se ela retirasse essa gordura visceral e colocasse um pouco mais para o subcutâneo. Então, ele muda esse perfil. E a gente sabe que o perfil do tecido adiposo, ele muda de acordo com o local onde ele esteja, né? O tecido adiposo visceral, ele é inflamatório, o tecido adiposo subcutâneo, ele é menos inflamatório, certo? Então, o tecido adiposo visceral, ele é mais inflamatório. Ação no pâncreas, no estômago, cardioproteção e a parte renal que a gente comentou. Aqui, nesse gráfico, para a gente mostrar a melhora da glicada de acordo com a dose da tisipatida. Então, existe uma redução da glicada maior quando a gente aumenta a dose, tisipatida de 5 mg, 10 mg e 15 mg. E aqui são vários comparativos com placebo, com a semaglutida, que é o Ozempic, certo? Com o Ozempic na dose até maior, às vezes 1 mg, 2,4, tem estudos com tudo, né? E com relação até com insulina, né, que tem também uma redução da glicada muito boa, a insulina, né, tem uma redução muito boa. E nesse outro, avaliação com relação ao peso, né. Então, a perda de peso existe com o Ozempic também. Quando a gente vai comparar com a insulina, promove um ganho de peso, e a gente acabou observando que a tisipatida tem benefício no paciente diabético, no paciente obeso, no paciente com esteatose hepática, no paciente com problema cardíaco, cardiovascular, que ele promove uma proteção cardiovascular, e no paciente com SALS também. E aqui, já finalizando, chegando próximo ao fim, nós temos a insulina semanal, pessoal. Então, nós
está vindo para o player essa insulina semanal, que seria Icodec, aplicar insulina uma vez por semana. Primeira coisa que já muda, no ano, em vez de aplicar 365 vezes, seria aquela insulina ultralenta, vai aplicar 52 vezes, já muda muito. Só o fato de você reduzir essa aplicação já melhora muito a aderência do paciente, tá certo? E aí foi avaliado nesse estudo, publicado no JAMA, a queda na glicada, certo? Que mostrou esse resultado significativo, de 8,6 para 7 e de 8,5 para 7,2 em 6 meses de uso, tá certo? Então, ela foi superior com relação à degludec. Mostrando mais uma vez aqui que foi avaliado a parte da glicada, foi avaliada a glicemia de jejum. O mais importante que eles observaram foi com relação à glicada, fora esses outros benefícios, né? Com relação a benefício da aplicação ser semanal, né? Ou comodidade para o paciente. E aqui, deixar nesse último slide, deixar um tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho quando acabar, as ações que a Sociedade Brasileira de Diabetes, Brasileira de Endocrinologia, estão realizando aqui em Teresina. Teve a foda postada no dia 2, no dia 14, que é na próxima semana, que é o dia D, vai ser lá no Teresina Shop, convido a todos os alunos, ligantes, a gente pode ir lá, a gente tem a oportunidade de prestar assistência ao paciente, avaliar a glicemia, conversar com o paciente, avaliar a pressão, a gente precisa de ajuda. Então, os ligantes estão mais do que convidados a ir para o Teresina Shop nesse dia. Basta conversar comigo, mandar uma mensagem, aí a gente organiza lá uns horários direitinho, tá certo? E no dia 23 de novembro nós vamos ter o Diabetes Piauí, que a gente vai comentar um pouco mais do que a gente comentou hoje, um pouco mais detalhado, algumas outras coisas. Um dia todo discutindo sobre diabetes, será no Cine Teatro da UFP. A inscrição pelo Instagram da Sociedade de Endocrinologia, pela Liga de Endocrinologia também, tem como entrar em contato, a gente orienta direitinho, a gente passa o link de inscrição. E aqui vou finalizar. Pronto. Com as dúvidas, né? Não sei se está na sequência das dúvidas, mas apareceu aqui. O dúvida que tinha sobre as novas medicações, tem algum efeito colateral, visto que muitas pessoas estão usando para emagrecimento. Então, o efeito colateral, a gente tem muito mais no análogo do GLP-1 do que no GIP, né? No GIP com GLP-1. Então, o GIP com GLP-1, a gente observa que tem um padrão de menos efeito colateral. O principal efeito colateral seria náuseas, vômitos que a gente pode ter com esse análogo do GLP-1, que é a semaglutida, tá certo? Quando vai para a tisipatida, aí esse efeito colateral é menor. Aí o detalhe é com relação à perda de peso, né? A perda de peso, a gente tem que ter uma grande preocupação com o pessoal utilizar sem orientação médica. Já teve casos de pessoas irem para a UTI por causa disso. Tem uma gastroparesia, até a pessoa tem uma predisposição à pancreatite, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento com isso. A pessoa já teve caso aqui de Teresina, né, que a pessoa teve uma pancreatite, porque ela tinha uma colelitíase, foi para uma coledocolitíase, e por causa desse cálculo acabou tendo uma pancreatite. Mas isso pode ter sido por causa dessas medicações? Talvez, porque deixa mais identificado. Wallace, então, aqui, pode ser que tenha uma pessoa falou do Ozempic, né? De preço, isso, etc. Mas eu queria lhe perguntar sobre o teplizumab, porque reduz a... Tá travando aqui da professora, tá certo? Mas ela perguntou sobre o teplizumab, mas não continuou, não conseguiu dizer exatamente. Tem outra dúvida aqui, que é com relação a se vai diminuir o preço. Com certeza vai diminuir. Pode ter certeza que vai diminuir o preço dos medicamentos, queda de patente, com relação à queda de patente. Não, no palco. Pronto. Foi? Tá normal? Tá ouvindo direito?
É porque Estou ouvindo a direitinho. a sua imagem vem quando está travando, professora. É a internet aqui do prédio que mudou, ou do condomínio que mudou o plano do condomínio. Certo. É o seguinte, eu estava acompanhando aqui as falas no YouTube para as pessoas. Até vou fazer uma chamada aqui para os meninos no YouTube. Uma frequência, né? Eu vou colocar aqui uma frequência, mas eu vou logo fazer uma pergunta aqui para você, né? Alguém falou do Ozempic, né? Mas o medicamento é o teplizumab, ele previne o LADA, já que o LADA é autoimune e é de instalação mais lenta, ou ele previne o DM1 só, ou DM1 mesmo tradicional? Isso. A gente não tem estudos ainda com LADA, não tem orientação ainda, mas o LADA ele tem o mesmo. É um doença autoimune também, só que é um perfil um pouco mais lento, então poderia ser sim bem útil no caso do LADA. Bem útil mesmo. Lembrando que o teplizumab, né, ele foi o primeiro medicamento que ele foi liberado para prevenção de diabetes, primeiro. Então a gente tem muito ainda a aprender com ele, né, porque agora que ele está sendo utilizado nos Estados Unidos, e é uma perspectiva muito boa no futuro. E, inclusive, também pensando também nas outras terapias, comparado com a transplante autólogo de medula óssea, com utilização célula-tronco, ele aparentemente provoca menos efeitos adversos, risco menor de efeitos adversos do que essas outras terapias. O custo é caro, mas... Todos estão usando para o emagrecimento. Assim, eu respondi Você essa conseguiu daí me já. ouvir? Isso, consigo ouvir. Essa daí eu tinha respondido, né, com relação ao do emagrecimento, dos efeitos. A E até se medicação tem... sair, aí ele entra. Isso, não, eu já tô dentro. Essa da Jéssica eu já tinha respondido, né? Explicando que pode ser utilizada sim para emagrecimento. Então, essa É da porque Jéssica eu já tinha respondido. ela pergunta se tem efeitos colaterais, porque muita Isso, gente está usando esses isso mesmo. medicamentos para emagrecer. E, às vezes, Isso, até por uma questão estética do emagrecimento, e não de isso, saúde. isso. A gente tem que tomar cuidado muito com isso, de utilizar a medicação sem prescrição médica, sem indicação, que aí a gente tem um risco maior de ter os efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, que é o que pode acontecer. Tem paciente que chegou para UTI por causa de gastroparesia, paciente que piorou uma colelitíase, paciente que teve pancreatite, então tem que ficar atento. E a minha pergunta era sobre o medicamento novo, que você falou, o teplizumab, né? Então, ele é mais Isso, para DM1 do que tradicional mesmo, aquele que a pessoa tem tipo de anticorpos. Porque o DM1, ele se manifesta de uma forma rápida, né? O DM1 tradicional, e o lado é lento. Então, um medicamento que atuaria freando esses anticorpos, né? Indutora do DM, será que no LADA teria alguma vantagem esse medicamento? Já que o muito LADA se provavelmente, manifesta mais lento? isso, muito provavelmente Você teria falou vantagem que não no tinha ADA. estudos ainda, não foi? Eu Isso, acho que você já me respondeu isso. isso, É porque isso. deixa Muito obrigado, mas olhando o YouTube, agora acho que eu voltei, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade, pessoal, e um abraço a todos. Tchau, tchau. Vou fechar aqui, tá certo?